O tema dessa ministração é: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Vamos repetir comigo? Que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Imagina o que Deus tem para você nessa noite. Olha para quem está do teu lado e fala assim: coisas maravilhosas. Ah, gente, fala com vontade. Então, fala essa frase com toda a sua força. Que coisas maravilhosas nós vimos hoje. E isso só é possível, queridos, porque Jesus está aqui, amém? Coisas maravilhosas acontecem quando Jesus está presente, quando Jesus está realmente se manifestando o seu poder, e onde Ele está, há milagres. Então, coisas maravilhosas vão acontecer hoje, em nome de Jesus. Versículo, vamos lá, João 5. Versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Em algumas versões está Betsaida, né? Não é isso? Betsaida, em algumas versões. Essa aqui, a versão da linguagem de hoje. Vamos lá. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Vamos lá, você vai repetir comigo. 38 anos. Ok. Jesus viu o homem deitado. Vamos lá? Jesus viu o homem deitado. Ok? E sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Agora você vai virar para quem está do seu lado e você vai fazer essa pergunta com muita fé. Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém. Olha a resposta desse homem. Senhor, eu não tenho ninguém. Jesus não perguntou se ele tinha alguém. Jesus perguntou se ele queria o quê? Jesus perguntou: você está sozinho? Foi essa a pergunta? Não. Jesus perguntou o quê? Você quer ser curado? E olha que, né, na minha versão, você quer ficar curado. E ele falou o seguinte: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus diz: levanta-se e pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou com o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus.
Então, eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então, Jesus disse a eles: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Que coisa interessante. Há quantos anos esse homem estava lá, sentadinho, junto ao poço lá de Betesda? Quem? Quantos anos, perdão? 38. Quantos aqui? Eu vou fazer 48 esse ano, não tem nenhum problema com a idade. Glória a Deus, vou fazer 48, olha que chique. Então, quantos aqui tem 40... Esquece, eu vou fazer 38 anos aqui hoje. Você tem vergonha de falar essa idade? Isso, tem umazinha lá, 38 anos. É uma vida, não é, querida? É uma vida. Olha que eu estou 10 anos à frente de você. E é uma vida. E esse homem, a Bíblia diz que ele estava ali, olha, ele estava ali há 38 anos. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Será que em 38 anos, vamos botar assim, 38 anos doente, há 38 anos procurando uma cura. Gente, vocês estão pensando como eu? Ele estava no lugar certo? Sim ou não? Sim. Ele estava na hora certa? Sim, a Bíblia diz que ele estava ali na hora certa, ele via as águas se moverem, o anjo movia as águas, ele estava no lugar certo, mas o que acontecia é que ele não era curado. Não entendi. Pode falar. O que faltou? Ele diz que realmente ia alguém à frente dele, mas... Poxa vida, gente, 38 anos? 38 anos tentando? Motivação no coração. O que mais? Fé. Faltou fé. Será? Porque ele estava ali há 38 anos, esperando a cura. Então, ele acreditava que alguma coisa podia acontecer. Então, ele tinha fé. Ele era paralítico. Mas a Bíblia diz que ali tinha outros paralíticos também. E tinham muitos cegos, tinham outros doentes também. Agora, o que será que impediu esse homem de alcançar a cura esse tempo todo? Iniciativa. Olha só o que ele diz. Quando ele estava ali, olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 6. Jesus viu o homem deitado e, sabendo, ou seja, Jesus é o Senhor de todas as coisas, realmente ele sabe de tudo. Sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Você imagina alguém que quer tanto um milagre. Imagina você, Carol, você quer um milagre. Supondo aqui, quer um milagre. E já faz aí 38 anos que você quer esse milagre. Quer tanto, quer tanto. E Deus te dá uma oportunidade de alguém perguntar assim: e aí? Você quer ser curada hoje? Qual é a sua resposta, Carol? Alguém que está esperando tanto tempo, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta, Jô? E qual foi a resposta que ele deu? Ele logo veio com uma desculpa. Ele veio logo com uma justificativa. Ele logo mostrou, ele logo teve uma visão do natural. Ele logo olhou para o quê? Para o seu problema, para a sua deficiência. Ele não olhou. Gente, ele nem sabia. A Bíblia diz ali que ele nem sabia quem estava curando ele. Foi necessário Jesus ter um encontro com ele novamente. Vocês viram ali? Vocês leram comigo na Bíblia? Para que Jesus se revelasse, dissesse seu nome, para que ele fosse lá nos líderes religiosos e falasse que foi Jesus que curou.
Como é possível isso? Como é possível alguém estar tão perto de Jesus e Jesus manifestar seu milagre e ele nem saber que é Jesus que está fazendo? Isso pode acontecer, queridos? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer por alguns fatores. Isso pode acontecer por dureza de coração. Isso pode acontecer por orgulho. Isso pode acontecer por falta de iniciativa, como a Luciane colocou aqui. Isso pode acontecer por comodismo. Isso pode acontecer por uma coisa que a gente quase nem fala, mas acontece muito no meio de alguns crentes. Eu vou falar, autopiedade. Tadinho de mim. Ai, o meu problema. Aí vem alguém sendo do seu lado e fala do problema deles. Não, mas o meu é pior. Não é porque você não sabe do meu, mas o meu é assim, mas o meu é assado, mas o meu é horrível. Há uma autopiedade. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, menina, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça enjoada. Menina, você não sabe eu. Eu estou com uma enxaqueca. O negócio está perigoso. Menina, estou com um enjoo. Menina e eu estou com o meu estômago que está uma coisa horrorosa. Sempre tem algo pior. Aquela coisa da, tadinho de mim. Ai, eu estou com problema. Eu estou com problema no meu casamento. Eu estou com problema no meu grupo familiar. Eu estou com problema com meus pais. Ai, tadinho de mim. Aquele paralítico, gente, estava nessa posição. Há 38 anos. Eu fiquei essa semana, até compartilhei, conversando com meu esposo, eu fiquei assim, tem uma outra situação que nós vamos ler aqui, um outro texto bíblico, de um outro paralítico, que teve uma atitude bem diferente, nós vamos compartilhar aqui. Mas esse aqui, ele ficou há 38 anos, simplesmente porque não tinha ninguém? É isso mesmo? Aí eu fiquei pensando, gente, 38 anos é uma vida. Todo mundo tem, se não tem pai e mãe, tem um amigo, tem um vizinho, tem alguém que conhece, certo ou não? Se hoje passar, a não ser não, eu quero corrigir isso, todo morador de rua tem família. A gente pensa que morador de rua não tem família sim, todo tem família. Minha cunhada já por muitos anos trabalhou, ela é psicóloga e pastora, trabalhou com pessoas assim, e todos eles têm família. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, o paralítico, será que ele não tinha um familiar que pudesse chegar para ele e falar assim, vem cá, eu vou te levar, agora está movendo as águas, eu vou te levar, eu te empurro, pego no colo. Vamos lá, eu vou pegar o meu amigo também, boto você na cadeira e te jogo dentro da água. Será que não teve um amigo? Aquele homem não tinha amigos. Aquele homem não tinha parente? Ou aquele homem decidiu se isolar no seu problema? Ou aquele homem decidiu se acomodar na sua paralisia? Por quê? Ele era visto por todos? O local onde ele estava tinha muitas pessoas? Tinha ou não? Tinha, gente. E tinha constantemente, porque eles estavam aguardando que a qualquer momento a água, o quê? Se movesse. Então tinha muita gente. Será que ele não se escondeu na autopiedade? Será que ele não se escondeu também nesse comodismo do problema, de estar só olhando para ele mesmo? Será que isso não aconteceu com esse homem? Ele não buscou ajuda também. Ou será que ninguém se ofereceu para ajudá-lo e ele, de repente, não, eu estou bem aqui. Então, não, vai lá, eu te levo. Eu te coloco na cadeira e te jogo dentro da água. Mas se você me jogar, eu me machucar todo. Mas já não estava paralítico? Já não está machucado? Já não está com problema? Não seria mais fácil, então, eu me jogar nas águas com a possibilidade de cura? Ou eu continuar? Ou ele continuar com sua dor, com seu problema? E assim foi, até que Jesus entrou na história. Jesus viu que ele estava envolvido tanto para o próprio eu, tanto para o tadinho de mim. Eu é que penso desse jeito, eu é que faço dessa forma. Não, do jeito que eu vou. Tadinho de mim. Jesus entrou na história. Só que Jesus entrou na história e ele não reconheceu quem estava ali perto dele. Jesus entrou na história, tentou mostrar para ele quem era e quem estava ali, e ele não percebeu. Mas o amor de Deus por você
é tão grande que mesmo sem você perceber, Ele manifesta milagres na sua vida. Queridos, dar presente para quem está sendo muito bonzinho com a gente é fácil ou não é fácil? Fala a verdade, queridos. Sabe, fazer agrado, convidar para tomar café na sua casa, aquele que está te agradando sempre, é fácil ou não é fácil? Mas o dia que você leva um não, e o dia que você, de repente, a pessoa não foi tão agradável assim, ela demonstrou a falha dela para você, você vai ter prazer em preparar um café maravilhoso para chamar essa pessoa? Fala a verdade, queridos. Não. Aquele homem estava ali, com todas as debilidades dele. Jesus olhou com um olhar de amor. E mesmo sabendo que não era reconhecido no momento, Jesus não deixou de curá-lo. O que é isso? Isso se chama, repita comigo, amor incondicional. Deus nos ama, querido, independente do que você venha fazer ou não. Deus te ama e é ponto final. Claro que, na medida em que a gente vem assim, dar passos em direção a Ele, eu vou conhecê-lo mais, eu vou aprender mais dEle, eu vou conquistando mais dos sonhos de Deus na minha vida, mas Ele não deixa de me abençoar, Ele não deixa de realmente de manifestar o teu amor e o seu poder, porque eu estou ali assim, sem indiferente. Jesus acredita em você. Eu sempre falo que é aquele versículo que diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Eu vejo esse versículo da seguinte forma: Deus nos esperando de manhã, manhã após manhã, acreditando que aquele momento Ele vai se encontrar com você, você vai se voltar para Ele, algo tremendo vai acontecer na sua vida, porque você vai tomar uma atitude em direção a Ele. Ela se renova, Ele acredita dia após dia em você. E o que aconteceu com esse homem aqui? Ele foi curado. Ele realmente pôde provar do poder do milagre de Jesus. Eu creio que nesses dias, Deus realmente quer fazer com que a igreja seja igreja. Como assim, pastora? Deixa de ser simplesmente nome igreja e passa a ter uma atitude de igreja, de andar junto. Jesus mostrou ali que aquele homem precisou de alguém. E esse alguém foi Jesus. Ele poderia ter sido curado se ele aceitasse a ajuda de alguém. Não é isso? Poderia. Ele disse que ninguém, até as pessoas estavam sendo oportunistas, iam primeiro. Mas será que iam primeiro mesmo? Ou será que ele também não aceitou em tantos anos assim? Olha para quem está do seu lado e fala o seguinte para ele ou para ela. Chegou o tempo de sermos igreja. Não dá para andar sozinho. O milagre acontece quando eu estou junto de você. Agora fala, porque você é igreja. A igreja não é um. A igreja só é igreja quando é a partir de 2. E a Bíblia diz que Jesus está presente quando há o quê? 2 ou mais pessoas. Então, você quer a presença de Jesus, você quer a manifestação do milagre de Jesus, você esteja juntos, não esteja sozinho. Amém? Vamos abrir Marcos 2. Aqui cita uma passagem de uma outra situação tão linda, de manifestação de milagre, tão linda. E como a gente aprende com ele aqui?
Amém? Todos abriram? Diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus voltando para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Tem versão que diz que por seus amigos. A sua está assim? Por seus amigos. Eu tenho uma versão na minha casa que fala o seguinte: estava sendo carregado por seus amigos. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham o quê? Isso, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está fazendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, repita comigo, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Oh, glória a Deus! Então disse o paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos e pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Que coisa linda! O que a gente aprende com esse paralítico aqui? Eu fiquei imaginando, esse paralítico, aqui não cita quanto tempo, mas ele não estava sozinho. Ele estava com quem? Com seus amigos, com 4 homens, não é isso? E ele estava, o que aconteceu? Os homens souberam onde Jesus estava, Jesus estava no grupo familiar, porque a Bíblia diz que ele estava em casa, né? E ele estava o quê? Compartilhando a palavra. Jesus era um dirigente de grupo familiar, e Jesus estava ali. Mas o grupo familiar de Jesus era tão grande, que tinha tanta gente, a Bíblia diz que até do lado de fora ninguém podia entrar, de tanta gente. Ô Senhor, nós queremos isso também, amém? Um grupo familiar assim, das pessoas saberem, né? Peraí, quem está lá é Jesus. E é lá que eu quero estar, eu vou lá. E quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus dentro de você? Então fala assim: eu tenho Jesus. Jesus habita em mim. Então, queridos, aonde você estiver, o próprio Jesus está, amém? Então, assim, eu creio que você possa estar no mercado, pode estar em qualquer lugar, e você manifestar o poder de Deus. Você pode estar no aniversário, né? Ontem nós estávamos no aniversário tão gostoso, e eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que ainda não é cristã. Eu falei: ô glória, ô poder de Deus, coisa boa. Já cheguei, fui abraçando e conversamos. A mulher já me deu o telefone, hoje já mandou mensagem para mim. Ela disse que hoje não poderia estar aqui, mas domingo que vem já vai estar, toda animada. Já disse até quem é que vai buscá-la. Onde você está, Jesus está contigo, amém? E onde Jesus está, as pessoas querem estar também. Não é verdade? E foi assim. Jesus, como um bom dirigente de grupo familiar, tão amável, tão querido, as pessoas queriam estar perto dele, porque ele manifestava poder. Agora diga: o poder está dentro de mim, porque o próprio Espírito Santo habita em mim, e ele é poder de Deus na minha vida. Amém, queridos?
Então, você tem o poder de Deus em você. Tem pessoas que acham que só, tem alguém enfermo, chama um pastor, tá oprimido, chama um pastor. Não, chama a igreja. Quem é a igreja? A igreja é a Luciane, a igreja é o Leandro, a igreja é Morena, a igreja é o Altair, a igreja é você. Por que você é igreja? O Espírito Santo de Deus habita em você e você faz parte desse corpo. Jesus se multiplicou em você. Ele deu a sua vida e Ele trouxe, Ele está sobre nós o Espírito Santo, então Ele se multiplicou em nós. Que bom dirigente, Jesus, né? Se multiplicou em nós. Então o poder de Deus habita em nós. Oh, glória a Deus. Esse paralítico, bem diferente do outro, que estava lá há 38 anos, sozinho. Quando Jesus perguntou, você quer ser curado? A primeira coisa que ele fez foi dar uma justificativa por estar ali. Jesus não perguntou por que ele estava ali há tanto tempo. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E esse paralítico aqui, ele teve uma atitude diferente. Às vezes, só para vocês abrir um parênteses aqui. Às vezes, já faz um tempinho, meu marido, assim, brinca de me pegar no colo. Assim, eu já fui uma pessoa muito light, hoje eu não sou tão light assim. Então, quando ele brinca de me pegar no colo, eu confesso que eu fico com receio dele não aguentar o peso. Aí eu fico imaginando aquele paralítico. Ele confiou nos amigos, queridos. Primeiro, ele confiou que os amigos estavam conduzindo ele para o lugar certo, para a pessoa certa. Os amigos ouviram, peraí, olha só, Jesus está lá naquela casa. Mas tem muita gente, como é que a gente vai fazer? Por mais que eu grite, mas ele está aqui, tá, a maca, né? Como é que Jesus vai ver com um monte de gente? Não vai dar. Peraí, fica aí, nós vamos levar você. Já trouxemos até aqui, pegamos o peso até aqui. Os 4 homens carregaram aquele homem, ou seja, seguraram o peso, porque acreditavam no milagre. Não abriram mão. Eles poderiam dizer o seguinte, rapaz, olha só, a casa está cheia, não tem como a gente ir, então é melhor a gente volta para sua casa. Uma outra oportunidade que Jesus estiver andando por aí, a gente pega você de novo. Mas ele não fez. Eles não fizeram. Havia fé no coração deles. O que eles fizeram? Eles não olharam para o peso, eles não olharam para os obstáculos. Ele falou assim, espera aí. Bem, não é laje. Se fosse laje, a gente quebrava, mas não é laje. Dá para a gente passar você por cima da casa. Agora, vocês imaginam a cabeça do paralítico. Se o pastor Kleber, quando tenta me pegar no colo, eu já fico com receio dele me derrubar, eu fiquei pensando nesse paralítico. Ele sendo carregado pelos homens para cima de um telhado. O que a gente aprende com eles aqui? Primeira coisa, aqueles amigos fizeram o que Colossenses, vocês vão abrir comigo, Colossenses 3, versículo 2 diz. Olha o que a palavra de Deus diz, eu quero que você leia com muita força, com muita fé nesse versículo, Colossenses 3, versículo 2. Quem pode ler? Só o 2. Pensai nas coisas que são? Pensai nas coisas que são do alto. O que esses homens fizeram? Eles oraram para o alto. Primeira coisa, a Bíblia diz que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá de quem? Senhor que fez o quê? Céus e a terra, ou seja, olhando para o alto. O que esses homens estão dizendo aqui, queridos? Tira o seu olhar do que é natural.
Tira o seu olhar do que é terreno. Tira o seu olhar daquilo que a sua razão procura justificar. Aquele paralítico lá de Betesda, ele teve a primeira reação foi de justificativa, olhando para o natural, tentando justificar a razão do seu problema. Não justifica seu problema. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. E não ande sozinho. Aquele paralítico deveria ter medo, mas aqueles homens estão lá, você vai crer junto conosco. Nós estamos com você. Nós vamos te levar para o lugar mais... Quantas vezes pessoas Deus colocou no seu caminho para tentar te colocar no lugar mais alto, a pensar mais alto, e você ficou como aquele paralítico lá de Betesda, justificando seus problemas. O que é isso? Ah, quer se meter na minha vida? Também? Olha só o jeito que está falando comigo. Quantas vezes Deus tentou usar pessoas para te colocar no lugar mais alto? Aqueles 4 homens começaram a tirar ele dali. Eles começaram a pensar, é olhando para o alto. É olhando para o alto que vai alcançar o milagre. Não é olhando para o natural, não é olhando para a circunstância, não é olhando para a multidão. Eu vou te falar uma coisa, a multidão, ela atrapalha muitas vezes a manifestação do poder de Deus na sua vida. E essa multidão, muitas vezes significa, sabe o quê? Religiosidade, razão, justificativa, seus conceitos, seus valores. Essa multidão, muitas vezes, vem como bloqueio mesmo. Ah, mas eu penso, eu sei, eu acho. E vem uma multidão para te impedir de alcançar o milagre de Deus. Está no lugar certo, está na hora certa, mas está sozinho, porque está voltado simplesmente para o seu eu, para a sua vontade, para as coisas que são daqui da terra, para aquilo que é natural. E Deus envia pessoas para te conduzir para o lugar mais alto. Eu imagino que aí aqueles homens começaram a tentar equilibrar, segura daqui, segura de lá e tal. De repente, tentaram até amarrar o homem para não cair. E colocaram o homem exatamente. Olha o que a Bíblia diz. No versículo 4, diz o seguinte: então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde estava quem? Quem? Você pode falar mais alto? Jesus. Em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura descer o doente deitado na sua cama, ou maca. Eles pegaram e colocaram aquele doente exatamente onde estava Jesus. Colocaram ele no lugar certo, com a pessoa certa. Sozinho você não vai alcançar. Se tem alguma área na sua vida em que você ainda não venceu, pense um pouquinho. Será que você não está tentando vencer sozinho? Será que Jesus também já não começou a manifestar milagres tão pequenos, às vezes, para você, ou detalhes que você não está percebendo, e que faz tanta diferença? Jesus curou o homem e ele não sabia, aquele homem de Betesda, aquele paralítico, nem desconfiou de quem era que estava fazendo aquilo, queridos, nem sabia o nome. Senhor, nos livre de atitudes assim. Senhor, guarde o nosso coração, nossa mente de atitudes assim. Mas tudo isso aconteceu também porque ele estava sozinho. Porque quando aquele paralítico lá de Cafarnaum, ele foi levado até Jesus, até aquela casa, quem estava levando sabia exatamente quem estava na casa. Não é isso que a Bíblia diz? Os homens souberam quem estava lá. Então, queridos, se alguém sentar com você, tentar te ajudar, seu discipulador, seu pastor, sua dirigente, alguém que Deus tem colocado do seu lado, seu esposo, queridos, eis que te digo, né, pastor Kleber? Seu esposo, como Deus usa. Sua esposa. Eu não estou falando de pessoas que são perfeitas, estou falando de pessoas que temem a Deus.
e que andam no caminho, dia após dia, em busca de realmente uma intimidade maior com o Senhor, e de um crescimento, de acerto, de consertos, mas que são usadas para poder abençoar e te conduzir a lugares altos. Que coisa linda é essa? Que visão esse paralítico teve em relação a Deus, de confiar naqueles amigos. Ele confiou, ele falou, quer saber? Já estou mal mesmo, estou paralítico, se eu cair, pior não vou ficar. Então, eu vou confiar neles. Confia naqueles que Deus tem colocado para cuidar de você. Confia. Sabe, queridos, mesmo que a orientação ou o que for não seja muito positivo, deixa eu te dizer, confia. Acredita que o que Deus está fazendo é te colocar no lugar alto. Você está olhando para o natural e tem alguém que está vendo lá em cima. Tem alguém que está olhando para o alto e sabe que você indo para o alto, você vai alcançar o milagre. E vai te colocar exatamente lá no centro da vontade de Deus, junto a Jesus. Esses homens, esses amigos, eles fizeram isso. Agora, que coisa interessante, que coisa linda. Olha o que Jesus fala para esse homem. No versículo 5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, filho, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Engraçado que Jesus com outro paralítico falou o quê? Você quer ser curado. E com esse ele falou o quê? Por quê? Como? Não entendi. Eles tinham fé, eles tinham iniciativa, eles tinham coragem, eram homens de coragem. Mas Deus é Deus de princípios. Vamos repetir? Deus é Deus de princípio. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente já aprendeu, eu e o pastor Cleber, a gente já aprendeu, quando alguém, principalmente quando é um homem ou uma mulher, que vem falar assim, pastor, ora pelo meu casamento, quando a gente não conhece, tá? Quando a gente não conhece a pessoa e ela vem assim, ora pelo meu casamento, ou então ora porque eu quero casar, antigamente a gente orava, né, assim, poxa, vamos orar, tal. Mas nessa caminhada a gente aprendeu algumas coisas. E a gente já errou também. A gente já errou orando por pessoa, para Deus abençoar casamento, que não era para abençoar. Como assim, pastora? A gente acabou descobrindo que a pessoa não era casada. A pessoa era a segunda pessoa no casamento. Como é que pode isso? Pode. Tem muita gente querendo a bênção de Deus e achando que Deus vai abençoar com pecado. Por que que Jesus falou para esse homem, filho, seus pecados estão perdoados? Para a manifestação de milagres, tem que haver arrependimento, tem que haver perdão de pecados, tem que haver mudança de atitude. Se tem áreas na sua vida que ainda você não venceu, se tem áreas na sua vida que você precisa de um milagre, ainda não aconteceu, sonda o coração, queridos, e veja realmente se não há ainda alguma coisa te impedindo. Mas eu estou na igreja há bastante tempo, eu já sou discípula, já participo de grupo familiar, mas as coisas, tem uma área que não acontece ainda, querido. Você abriu mesmo o seu coração? Você se arrependeu mesmo? Para manifestação de milagre, você tem que ter arrependimento. Deus é Deus de princípio. Deus não vai abençoar uma pessoa que está completamente num erro e quer só a bênção, né? O pessoal fala assim que quer a geleia, não é isso? Mas não quer o pão. Jesus é o pão da vida. Para alcançar o melhor de Deus, você precisa se arrepender. E quando a gente fala de pecado, às vezes as pessoas pensam que é adultério, é prostituição. Queridos, pensar mal do outro é pecado. Falar mal do outro é pecado. Desejar mal para o outro é pecado. Negligenciar a Deus é pecado. Sabia disso? Às vezes a gente coloca pecado como aquela coisa horrorosa. Mas como está seu coração? Você é uma pessoa que, sabe, está na posição
sempre com uma justificativa, como aquele paralítico, ou está sempre criticando, mas não se rende, não se quebra, não se... Deus, me perdoa, Deus, eu quero realmente ver o milagre do Senhor, Deus, eu conto com os meus amigos para estar junto do Senhor. Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí os religiosos já começam a se levantar. Como é que pode? Ué, Deus não tem poder? E por que tem que perdoar pecado primeiro? Por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e pegue a sua cama e anda? Olha o que Jesus falou para o paralítico lá do poço de Betesda, isso. Olha o que ele falou no versículo, vamos abrir lá em João de novo. Depois de ser curado, Jesus encontra de novo com esse paralítico e falou o seguinte: escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Queridos, o pecado trava, o pecado paralisa, o pecado realmente gera na pessoa uma paralisia espiritual, e as coisas começam a dar errado, e ela fica ali, e passa 5 anos, e passa 10 anos, 38 anos, na mesma posição de justificar nos outros o seu próprio erro. O paralítico de Cafarnaum, ele aceitou ajuda. Ele primeiro reconheceu: eu preciso de cura, eu preciso de um milagre, eu preciso que alguém me ajude. E ele fez o que? Ele se rendeu, ou seja, estava deitado numa cama. Ele poderia dizer: não, me deixa aqui, do jeito que eu penso, do jeito que eu sou, né? Eu nasci assim, que deixa desse jeito, vou ficar desse jeito. Mas ele não, ele falou: eu preciso de ajuda. Eu vou pedir para deixar essa porta aberta um pouquinho, porque realmente está muito quente. Pode abrir. Eu só peço que vocês estejam, né, com a atenção voltada para cá. Muitos querem milagre com atitude errada. Mas é tempo de manifestação do poder de Deus, mas com princípios estabelecidos. Princípios de Deus. Se você precisa se render, se você precisa pedir perdão, se você precisa abrir mão, se você precisa reconhecer que precisa do outro, faça, aí sim o milagre vai acontecer na sua vida. Com o milagre feito, realizado na vida daquele paralítico, muitos ficaram o quê? Maravilhados. Muitos ficaram assim: olha só o que é isso que aconteceu. O milagre acaba atraindo as pessoas, não é verdade? Porque há a manifestação do poder de Deus. Nessa noite, o Senhor Jesus, Ele quer ministrar no teu coração. Você precisa pensar primeiro, como você está? Há quanto tempo você está desse jeito? Quais são as áreas que você ainda não venceu? E qual tem sido, ou qual é a sua atitude hoje à noite? Porque Jesus te pergunta: você quer estar curado? Você quer ser perdoado? E Jesus também nessa noite está olhando e vendo a sua resposta. Você está se justificando? Você está dizendo: não, Deus, eu estou andando sozinho, eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda do Senhor, mas também de pessoas que o Senhor tem colocado ao meu lado. Qual é a sua atitude? Eu quero te convidar a estar de pé, nós estamos encerrando.